Olá pessoal, tudo bem? Vou gravar mais esse vídeo aqui a respeito do Corolla, né? Esse aqui é o Altis 2023. Aproveitando o feriado, dia de chuva, o carro tá bem sujo, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de esclarecer aqui o título, né? O tema que eu escolhi para esse vídeo, que são a respeito das esquisitices do Corolla Altis, ou do Corolla, né? Do Toyota Corolla após 30 mil quilômetros. Quando a gente compra um carro, é claro que existe um período de adaptação, né? Principalmente se o carro anterior que você tem é um carro de outro modelo. Então existem alguns recursos que você não conhece, algumas coisas a menos, algumas coisas a mais, e aí tem um período de se acostumar, né? Então de cara assim você estranha algumas coisas, mas depois de uma boa quilometragem, de um bom tempo de uso, você acaba se acostumando com a maioria dos pontos, mas algumas coisas ficam de curiosidades ou de esquisitices, né? Como a palavra que eu usei aqui para definir os pontos que eu vou mostrar, tá? E outra coisa que eu queria então destacar é que isso não significa que eu não recomendo a compra do Toyota Corolla, não, pelo contrário, eu acho um ótimo carro, acho sim um bom custo-benefício, né? Se falando a respeito da confiabilidade desse carro, do desempenho, dos recursos que ele tem, né? A estrutura, a qualidade construtiva, a marca Toyota, acho que é um bom custo-benefício aí que a gente tem hoje no nosso mercado, especialmente para quem curte sedãs médios, né? Então, os pontos que eu vou falar aqui, de forma nenhuma apagam isso, ou de forma nenhuma significam algo que impediria a compra, né? Ou que eu deixaria de recomendar a compra. São só fatos curiosos, coisas que eu acho que são esquisitas, que talvez numa próxima geração aí poderia melhorar ou poderia mudar, né? Porque um pouco também é questão de gosto de cada um. Tá? Então, esclarecido isso, pessoal, esse carro aqui ele já passou dos seus 30 mil quilômetros. Isso significa que os pontinhos aqui que eu vou mencionar são coisas que não são assim aquela estranheza inicial, não requer, não é muito questão de adaptação, são coisas que realmente são esquisitas nesse carro, tá? E outra coisa que eu queria esclarecer, destacar, é que na minha opinião todo carro tem esses pontos, tá? Qualquer carro, né, seja seminovo, seja novo, que você vai comprar, eu acredito que tem aí as suas esquisitices, inclusive o Corolla, e é o que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, e aí você pode comentar, né, concordando ou não a respeito dos pontos que eu vou mencionar. Vamos lá, vamos ver se eu vou lembrar de todos os pontos, tá, pessoal? Primeiro ponto que eu queria destacar é o seguinte: todos sabem que o Corolla ele não se propõe a ser um carro esportivo, né? Então só que ele tem uma tecla aqui no console central bem destacada na frente do câmbio, que é a tecla Sport. Inclusive, quando a gente aperta essa tecla Sport, o painel digital aqui ele muda de cor, né? Normalmente ele é todo azul e ele fica vermelho, né? Então dando de entender que realmente vai mudar aí o comportamento, o temperamento do carro. E o que eu acho esquisito é que não muda quase nada, tá? Claro, não é problema nenhum. Todos sabem que o Corolla, esse Corolla sedã aqui, eu não estou falando lá do GR Corolla, né, que foi importado em unidades limitadas, que é um hatch esportivo de verdade. Estou falando do Corolla sedã aí, normal. Ele não se propõe a ser um carro esportivo, né? Tem lá uma versão do Corolla que é a GRS, que tem alguns toques de esportividade, que são toques mais estéticos e um pouco de suspensão também, tá? Uma firmeza, né, uma calibração um pouco maior na suspensão, mas esse aqui principalmente é um carro que não se propõe a ser esportivo, e é esquisito ter uma tecla Sport ali, que inclusive muda a cor do painel, mas dificilmente a gente consegue perceber alguma mudança de comportamento, tá? Eu acho que eles poderiam ter trabalhado melhor isso. Quando a gente aperta a tecla Sport, poderia mudar um pouco o comportamento do câmbio, ou me parece que é uma coisa fácil de fazer, né? Hoje em dia tem aqui até aqueles chips de pedal, né? Não quero citar nenhuma marca aqui, eu vou chamar de chip de pedal, que é simplesmente um dispositivo que encurta o pedal. Então você, por exemplo, aperta ali 20% do curso do pedal do acelerador, é como se eu tivesse apertado 50%, então isso dá um comportamento mais esportivo, dá uma impressão, né, de mais desempenho. Acho que pelo menos isso poderia ter. E eu vou dizer para vocês que na prática, apertando ali a tecla Sport, tem que prestar muita atenção para a gente perceber alguma mudança. Parece que ele fica
né, com o acelerador um pouquinho mais responsivo, mas é bem sensível, bem discreta a alteração, tá? Então esse é um ponto que eu acho esquisito. Outro ponto é o seguinte, a abertura do porta-malas. Esse carro ele tem a abertura do porta-malas na chave, né? Possível apertar por meio desse botão, ou para quem não conhece, tem aqui tradicionalmente já no Corolla, né? Tem esse acionamento aqui no chão, né? Onde você pode abrir ao lado do banco do motorista, que você pode abrir o bocal de combustível ou porta-malas. Só que ele não tem abertura no local. Então o que acontece às vezes? Que é uma esquisitice na minha opinião, né? Acontece que às vezes você deixa a chave lá dentro do carro. Por quê? Porque ela é uma chave presencial, então você deixa às vezes dentro de uma pasta, no bolso ou lá no carro. E você saiu do carro e esquece de abrir, né, de puxar aquela alavanca e de abrir o porta-malas, você chega aqui atrás e não tem como abrir o porta-malas. Então é comum você ter que voltar lá dentro do carro, pegar a chave, acionar a abertura do porta-malas ou puxar lá a alavanquinha, tá? Então isso aqui é um ponto que eu acho que não custaria, seria interessante, né, ter. Às vezes a primeira reação, né, quando você tem o carro há pouco tempo, é ficar procurando aqui alguma tecla, algum botão para abrir, mas não tem, né? Você não consegue abrir aqui a tampa do porta-malas. E ele também não tem nenhum recurso de, como está sendo comum hoje nos carros, né? A abertura do porta-malas por aproximação ou passa o pé por baixo do para-choque, não tem nada disso, tá? Então seria uma esquisitice aqui. E olha que nós estamos falando aqui do Corolla Altis, né, da versão top. Tá? Essa seria mais uma esquisitice aí do carro. Outra, né? Vamos lembrar de outra aí que chama bastante atenção. Esse desenho aqui do painel é bem curioso, pessoal. E até hoje eu não consegui entender o que tem aqui dentro, será? É um plástico duro, né? Tem a ver com o formato do painel, que é um painel bonito, tem um formato legal, mas tem essa parte bem para fora aí. E sabe que de acordo com a velocidade com que você entra no carro, que você chega, né, e o tamanho aí do motorista também, é perigoso bater, né? Você às vezes dá uma encostada na perna aí, uma encostada no joelho, nessa parte aqui, olha como fica para fora. Por que isso será? E é um plástico, né? Aliás, é o mesmo material das colunas aqui do carro. Será que tem alguma coisa aqui dentro? Ficou curioso. É estranho, eu acho que podia ser um pouquinho mais alinhado aqui com os comandos, ficar um pouquinho para trás isso aqui. Será que seria difícil? Na minha opinião, é uma esquisitice, é dos dois lados, principalmente do lado do motorista. Olha como é meio estranho, né? Nada, pessoal, mais uma vez frisando, né? Nada que vá assim impedir a compra, que vá ser um ponto assim a se rejeitar a compra de um Toyota Corolla por causa disso. São só pontos esquisitos, pontos curiosos que talvez aí possam melhorar, tá? Outro ponto, claro, que eu acho que é o campeão aí de reclamações ou de comentários a respeito do Corolla, é essa alavanca de freio de mão, que aliás no Corolla 2024 continuamos aí com a alavanca. É algo assim que digamos que não condiz, né, com o nível do carro, com o preço, com os demais recursos tecnológicos, com a estrutura do carro. Essa alavanca de freio de mão está pulando fora, né? Então podemos dizer já que é uma esquisitice do carro. Não prejudica em nada o uso. É uma coisa que a gente está acostumado, né, a usar a alavanca de freio de mão. Também eu não acho que isso vai ser um ponto que vai pesar contra, né, que a gente não recomendaria a compra desse carro, mas é uma esquisitice sem dúvida. E aí eu vou mencionar mais uma, eu acredito que a última, que é a seguinte, pessoal: o sensor de estacionamento dianteiro, tá? Eu não lembro agora no 2024, mas eu acho que é assim também. Inclusive eu estava vendo que eu acho que o GR Sport, que agora tem teto solar, ele não tem sensor de estacionamento traseiro. Mas vamos falar desse aqui, que daí eu tenho certeza do que eu estou falando, o Altis 2023. Ele tem o sensor de estacionamento traseiro, show de bola, a câmera de ré, muito boa, muito rápida, responsiva, tá? E aí ele tem um sensor dianteiro.
mas ele tem sensor de estacionamento na dianteira ou não? Vejam só, ele tem um sensorzinho aqui, não tem na lateral e não tem na parte da frente do para-choque. Um sensorzinho aqui e outro na outra lateral, obviamente. Mas será que custaria? Será que seria difícil ele ter um sensor de estacionamento dianteiro normal? O que acontece aqui, pessoal, na prática? A gente chega diante de um obstáculo na dianteira do veículo e você nunca sabe se esse sensor ele vai funcionar ou não. Se ele está no radar se o obstáculo está no radar do sensor. Então eu posso dizer assim que ele é um meio sensor de estacionamento dianteiro. O que vocês me diriam a respeito disso? Alguém, né, que talvez está assistindo esse vídeo, em qualquer momento que seja, teria explicação para isso? Teria uma lógica nisso? Eu cheguei a perguntar para algumas pessoas, né, como consultor técnico, vendedor da concessionária, e ninguém soube me explicar. Simplesmente eles me disseram que esse carro não tem sensor de estacionamento dianteiro, mas só nas laterais do para-choque, nesse canto aqui, nesse ângulo. A situação mais comum de dificuldade, por exemplo, é quando você está chegando num estacionamento, pessoal, e tem aquelas barras, por exemplo, né, uma barra assim limitante para indicar, como no estacionamento de um posto de gasolina ou algo assim. Então tem uma barra, né? Imagina que tem um poste aqui, né? Tem um poste aqui na frente e você quer estacionar o quão mais para frente possível. Até porque a gente está falando de um sedã aqui de comprimento considerável. E aí esquece, o sensor ele não vai funcionar. Quando tem um carro na sua frente, você fica na dúvida, de acordo com o tamanho do carro, o formato da traseira do carro que está na frente, você não sabe se vai funcionar bem o sensor ou não. Se você chegar meio de lado, meio de canto aqui, aí com certeza ele vai funcionar. Mas na altura da placa, na parte mais para fora do para-choque, ele não funciona, tá? Agora, numa parede, aí eu já peguei o jeito. Na parede, apesar de lá na concessionária eles terem me dito que era para tomar cuidado, que nem sempre ia funcionar, mas se tem uma parede na frente, aí sim, você vai se aproximando, quando está bem perto, ele acaba entrando no radar desse sensorzinho aqui e acaba avisando lá no painel, e você tem então uma instrução, né? Tem uma referência para poder estacionar melhor e chegar mais perto do obstáculo. Tá bom, pessoal? Que eu me lembre são essas aí as esquisitices, tá? Como eu falei no começo, não são pontos, não chamaria nem de pontos negativos. Acho que não são pontos que mancham a imagem do carro de forma nenhuma, mas também não são pontos que é questão de se acostumar. Esse carro aqui ele já tem mais de 30 mil quilômetros, então realmente são esquisitices da geração atual do Toyota Corolla. Tá bom, pessoal? Obrigado pela atenção. Podem fazer aí os seus comentários, né, concordando ou discordando a respeito desses pontos, de acordo com o que vocês conhecem do carro, de acordo com a sua experiência. E agradeço a atenção de todos.